A guerra da Ucrânia completou 8 meses e os impactos para o agronegócio continuam no radar. O conflito no leste europeu já trouxe ampliação das exportações de milho em 2022, embarques recordes de trigo e ainda a alta dos preços do cereal. Quem explica melhor para a gente esse cenário é o Carlos Cogo, que é consultor em agronegócio. Cogo, primeiro vamos entender os impactos da guerra para a produção ucraniana. 8 meses em um cenário de guerra prejudicou bastante, o país. Então, queria já começar perguntando a sua análise, Cogo. Inclusive, você preparou para a gente uma tabela, mostrando aí esse volume de produção de milho e trigo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Um pouquinho antes da gente mostrar a tabela, só comentando rapidamente o que aconteceu, né? As exportações da Ucrânia já estão próximas dos níveis pré-guerra desde o início de outubro. Isso significa que o acordo feito entre Rússia e Ucrânia, intermediado pela Turquia e pela OMC, deu resultado, né? E as exportações estão fluindo bem. As exportações, inclusive da Ucrânia, fizeram com que os preços agrícolas globais até sofressem um recuo a partir das suas máximas que nós vimos após a guerra em março e abril, e 8 milhões de toneladas de milho e trigo já foram embarcados a partir do acordo. Só que o acordo acaba agora em novembro, e a expectativa do mercado é se esse acordo será ou não prorrogado. E é isso que vai definir também o rumo dos preços internacionais. Agora a gente pode mostrar então a tabela para destacar, né? A Ucrânia, como a gente sempre fala, é um país muito importante, é o principal produtor da Europa, do leste europeu, e as primeiras projeções indicam uma queda de 5% na produção de milho nessa nova temporada 22-23 e de 23% no trigo, lembrando que a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo e tem ficado entre terceiro e quinto maior exportador de trigo. É uma queda muito importante no trigo. Alguns traders ucranianos, inclusive, trabalham uma expectativa de 30% na queda da produção de trigo da Ucrânia. Agora, Kogo, vamos avançar no tema. Falamos então sobre essa produção ucraniana, você trazendo essa tabela para a gente. Agora, olhando aqui para o Brasil, as exportações de milho, a guerra também trouxe reflexo, nos embarques. Como que você avalia? E também temos o gráfico aí para ilustrar. Perfeitamente. O gráfico mostra perfeitamente o que aconteceu ao longo desse ano. Nós lembrando que a gente está vindo de uma quebra de safra nos Estados Unidos, as restrições às exportações da Ucrânia. É, a Ucrânia exportando menos, Estados Unidos exportando mais, o Brasil vem de uma boa segunda safra deste ano, e as exportações que nós estamos vendo na barra vermelha é o ano de 2022, o acumulado do parcial de outubro, significa que nós exportamos até agora 31,1 milhões de toneladas, é 113% acima do mesmo período do ano passado, e se seguir esse ritmo, nós podemos nos aproximar do maior volume já exportado na história do Brasil. Lembrando a todos que os principais clientes brasileiros, onde está indo esse milho esse ano, são os tradicionais: Europa, Espanha, o Oriente Médio, Irã, o Egito também é um grande comprador, Japão, Colômbia, Coreia do Sul, Taiwan, esses países além da Holanda também. E lembrando, claro, destacando que ainda a gente não começou os embarques de milho para a China, e senão isso aí estaria ainda mais forte neste gráfico. Esse gráfico ainda sem considerar a China, Agora, Exatamente. falando um pouquinho sobre a cultura do trigo, aliás, que apresenta safra expressiva, esse ano. Qual que é o volume de embarque previsto aí, já pensando também para os próximos meses? Em trigo, assim, na verdade, a gente está batendo um recorde de exportação esse ano. Nós já exportamos 2,5 milhões de toneladas de trigo entre janeiro e parcial de outubro, tendo o principal comprador a Arábia Saudita, o segundo a Indonésia, terceiro o Marrocos e quarto a África do Sul. Mas tem países também africanos, países da Ásia, países que também acessavam o mercado ucraniano e não estão conseguindo acessar. Lembrando que o Brasil está aí colhendo uma safra recorde de trigo de mais de 10 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, próximo de 5 milhões de toneladas no Paraná, e agora vem a ameaça aí na próxima semana de frio excessivo, etc., e chuvas que já prejudicaram uma parte da safra do Paraná. Então, hoje, nesse momento, quem realmente está exportando trigo aqui no Brasil são os produtores do Rio Grande do Sul. Que já estão aí com esse volume, de estoque
mais estabilizado. E agora, para fechar, a gente avaliou então o trigo e o milho, né, do ponto de vista da produção ucraniana, exportações aqui no Brasil. Agora, em relação aos contratos dessas commodities, Kogo, como devem se comportar os preços do milho e do trigo, pensando no mercado interno e também no mercado externo? Perfeito. Quando começou o acordo realmente a dar resultado positivo, as cotações cederam bastante. O milho, por exemplo, se aproximou de $6 por bushel na Bolsa de Chicago, e o trigo soft Red Winter, o trigo soft que é cotado em Chicago, chegou a cair para próxima de $7 por bushel. Os contratos de trigo para 2023 já estão entre 8,50 e 8,80, $9 por bushel, isso é 30% acima da média histórica em dólares, e os contratos de milho já estão se aproximando novamente do patamar de $7 por bushel, ou seja, mesmo ainda tendo o acordo e possibilidade de renovação do acordo, já há uma certa incerteza, um certo estresse no mercado que leva as cotações de volta para cima. Isso tem resultado em preços em recuperação no trigo. Durante a colheita, os preços sofreram uma pressão baixista, voltaram a subir ao produtor, e os preços do milho agora também tendem a um viés de alta em função das exportações muito fortes que nós vamos ver até o final deste ano. Tá certo, Carlos Kogo, consultor de grãos experiente, trazendo a avaliação aqui para a gente, para a audiência do Mercado e Companhia. Obrigada, boa tarde. Agradeço, até a próxima semana. Boa tarde a todos.